deuses para si. Tiraram um lugar que é de Deus para colocar seus próprios prazeres. E atualmente não tem sido diferente. O pecado e o mundanismo têm tentado destruir o que Deus estabeleceu na sua santa escritura. Mas o Senhor nos constituiu por atalaias no meio desta geração, para que anunciemos as verdades do reino. O verdadeiro atalaia é convicto do seu chamado. Não recua, não se cala, não tosquineja. E nesta noite estamos aqui para declarar que somente o Senhor é o único Deus. Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade, admirável em louvores e realização insondáveis? Tu és aquele que coloca em marcha cada estrela do Seu incontável exército celestial e a todas chama pelo Seu nome. Faz das nuvens o Seu carro, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus servos labaredas de fogo e anda sobre as asas do vento. O poder dele é incalculável, inextinguível é a sua força. Qual admirável é o seu nome em toda a terra, pois puseste a sua glória sobre os céus. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, de seus prodígios e dos seus juízos que saíram da sua boca. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, magnífico de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai pela beleza da sua santidade. Tremam perante Ele, trema toda a terra, alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. E esse mesmo Deus, que esteve passeando na fornalha de fogo ardente, está passando aqui essa noite no meio do seu povo. E Ele está visitando e transbordando de fogo, graça, poder e muita unção. Ofereça-lhe glória, exalte com aleluia, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. Perante o mais alto firmamento, perante o infinito encontrado nas estrelas, diante da plenitude do universo, Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele vê. Ele sabe, Ele fala, Ele cala, Ele usa, Ele salva. Força, rocha, graça, fogo, soco, cura, dor, vida, brisa, santo, é, justo, chefe, Senhor dos exércitos. só Ele, majestade, excelência, sublimidade, imponência, só Ele, o inacreditável, o improvável, o inverossímil, o impossível. O que ninguém pode fazer. Qual a sua autoridade? Grande general, general, supremo comandante,
E quem ele é? Qual o tamanho da força deste Deus? O seu poder é tremendo. Ele ordena que a tempestade se levante e ela obedece. Ele ordena que o vento balance o remo para lá e para cá. O atalaia convicto permanece tranquilo. Ele sabe que Deus caminha, 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 caminha nas ondas. Passeia, 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 passeia no fogo. Transforma-se, desloca-se, move-se no meio do fogo. E se arquitetarem contra este convicto povo? Não consegue, ele muda o sistema. Esse agora está em uma prisão! Não consegue, ele revoga a sentença. E quando ele diz que sim, tem que ser assim, porque ele determinou. Assim diz o Senhor! Para que saibam, para que entendam que ele é o mesmo, e antes dele nenhum Deus se formou. E depois dele, quem virá? Nenhum outro haverá. Ainda antes que houvesse dia, quem ele é? Ele é o Senhor, o grande eu sou o que sou, e fora dele não há, não há, não há, não há, não há Salvador. Vivemos dias de intensa inversão de valores. Muitas pessoas estão buscando inspiração em coisas mundanas e em outros deuses. Se esquecem do Deus verdadeiro, que deve ser a única fonte de inspiração. Muitos entregam louvores a deuses estranhos, colocam acima de Deus o seu próprio prazer, para viver uma vida de superficialidade e felicidade passageira. Israel ignorou os avisos dados pelos atalaias de Deus e cometeram prostituição espiritual, se desviando dos caminhos do grande Senhor para adorar a outros deuses. Com isso, eles apostataram da sua fé, mataram os profetas do Senhor e desprezaram a sua lei. Mas o Deus Supremo não permitiria que a sua glória fosse dividida com ninguém. Ele é o Senhor e a sua glória não dará nem o outro, nem o seu louvor às imagens de escultura. Desde o Ocidente ao Oriente. Desde o Oriente ao Ocidente, não há fogo. Quem foi o rei que abandonou a adoração ao Deus vivo, sustentou centenas de sacerdotes e construiu um templo para Baal? Eu sou o rei Acabe, o rei de Israel. Adoramos a um Deus forte, Baal. Esses são seus profetas, sacerdotes deles. Vamos, digam a todos, quem são vocês? Somos profetas de Baal. Baal é o Deus da chuva, da fertilidade, da colheita. Podemos vê-lo, podemos senti-lo, podemos tocá-lo. Ele faz que nos sentirmos livres. Podemos nos prostituir, podemos até nos mutilar. Vocês sabem que em culto ao nosso poderosíssimo Deus, queimamos centenas de crianças em holocausto. E sabe mais? Eu nem sinto remorso por isso. Aquele ali é o tal do Elias, um perturbador de Israel. Ele anda contaminando o meu reino com mensagens mentirosas e ardilosas, falando de um tal Deus que se diz o verdadeiro. Mas isso é falácia! É um louco, abominável, um mentiroso, um farsante! Escutem todos! O meu Deus é único, imbatível, onipotente, vive. Os seus olhos são como chamas de fogo.
Os seus pés, semelhante ao ladrão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz, como de muitas águas. O seu nome está acima de todos os nomes. O meu Deus é tremendo, poderoso, é maior que qualquer Deus já criado. Elias, você quer comparar a força do meu Deus Baal com a força de um Deus invisível? Então foi Elias conforme a ordem do Senhor e propôs que fossem montados 2 altares e separados 2 bezerros e que ambos fossem sacrificados, um em cada altar, um altar para Baal e outro para o Deus de Elias. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E assim como foi apresentado, foi realizado. Os profetas escolheram um dos bezerros e prepararam o primeiro. Visto que os profetas eram numerosos, cortaram em pedaços e colocaram sobre a lenha. E estando no Monte Carmelo, Elias, rei Acabe e o povo de Israel, os profetas de Baal, diante de todos eles, clamaram em petição: Responda-nos, Baal! Mostre o seu poder! Mostre o tamanho da sua força! Talvez Baal esteja dormindo. Clame mais alto. Responda-nos, Baal! Mostre o seu poder! Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem, mas nada aconteceu. Israel, aproximem-se. Chega a vez do profeta Elias. Ele ordenou que o altar do Senhor, que foi quebrado e esquecido, fosse reparado com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Logo após o altar foi regado com abundante água, para que eles assim soubessem que Deus não dependeria das condições temporais para que fosse engrandecido. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus e que eu sou Teu servo, que fiz todas estas coisas conforme a Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Pois Ele é lindo, só Ele é digno da sua adoração, só Ele é incrível e merecedor da sua exaltação. E como verdadeiros atalaias, é hora de expressar diante da sua glória que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus! 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 Só
Glória a Deus, aleluia. Eu salvo a amada igreja com a doce paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está alegre e feliz com Jesus, dê glória a Deus. Vamos logo, ficamos felizes.